Bom, gente. Aqui tá muito frio, né? Aqui tá muito frio. Chovendo não está, não, mas tava frio a beça aqui. Onde você tá? É Marli? É. E no momento eu tô aqui na Zona Leste. Na zona leste de São Paulo. É. Salvador tá nublado. Aqui virou da noite pro dia. Ontem à noite começou a ficar frio, tava calor de manhã. Aí agora, quando eu acordei hoje, percebi que estava em meio a trovoadas e muita chuva. Agora tá um pouquinho melhor, mas chove um pouquinho ainda. Bom, gente, eu não sei se vocês conseguiram notar lá no Classroom, eu fiz aquele grupo de WhatsApp, eu enviei o link lá para o Classroom. Quem quiser participar, é só clicar no link, já vem automático aqui para o grupo. Eu percebi que eu postei ontem à noite e vi que algumas pessoas já entraram aqui no nosso grupo. Nós ainda não conversamos com vocês, mas vou mandar uma mensagem aqui para o grupo assim que terminar a aula de hoje, tá bom? Bom, a aula de hoje, a última minha e a segunda do curso, eu vou falar sobre as redes sociais como critério de admissão, as redes sociais e a questão de hora extra, as redes sociais e a desídia, as redes sociais e o caso do TikTok. O caso do TikTok, ele vem abranger mais de uma questão. E pela necessidade do nosso tempo, eu vou falar não só das redes sociais e de assédio moral, como também, e aí quando chegar lá eu vou pormenorizar a situação, eu vou falar sobre assédio sexual e redes sociais, tá? Porque eu entendo que é necessário a gente abordar esse tópico aqui, dado até os últimos acontecimentos que estamos presenciando. E aí eu vou explicar algumas coisas para vocês também sobre isso, mas quando chegar lá, a gente conversa melhor sobre. Bom, então seguindo o nosso roteiro de hoje, vamos começar justamente com esta questão aqui prévia da contratação, do uso das redes sociais para contratar. Nós já vimos, portanto, na primeira aula, com aquela introdução que fiz, o impacto, como impacta a tecnologia, como impacta na relação de emprego, qual é o impacto das redes sociais, como as coisas são tudo instantâneas, tudo na hora, como as coisas se amplificam. Então, é tudo mais rápido e é tudo mais amplo, de um outro lado do mundo, tudo imediato. E nós temos agora essa sensação de imediatismo, né? Tudo aqui, tudo agora. Então, com essas novas tecnologias, com esse todo conjunto de novas tecnologias que sobrevieram, nós vimos que nós temos novos obstáculos para o direito, que o direito precisa regulamentar essas relações interpessoais permeadas pelas tecnologias, como que esses artifícios tecnológicos eles vão ser tratados para que possa ser protegida, aqui no caso do direito do trabalho, que é mais a nossa especialidade, para proteger aquela pessoa que trabalha. Se não for o caso do direito do trabalho, para proteger o ser humano. Então, para proteger quem sempre é aquela parte mais frágil da relação. Então, seguindo nosso roteiro,
vamos começar aqui com as redes sociais, como esse critério de admissão de emprego. Bom, um dos questionamentos que essas redes sociais trouxe foi esse. Uma das ocorrências frequentes é a questão do empregador acessar as mídias sociais do candidato submetido àquela vaga, a fim de monitorar as suas publicações e assim utilizá-las como critério de contratação. Primeiro, se discute acerca de ser constitucional ou não esta conduta por parte do empregador. Porque talvez, e algo que se reflete aqui, é que ficar vigiando, ficar mapeando conduta, poderia, em alguma medida, cercear essa expressão da liberdade. Poderia impedir que esta pessoa se manifestar livremente. E é algo que sabemos que esse direito de se manifestar, da expressão ali da vontade de se manifestar livremente, é permitido e está protegido pela Constituição Federal. Por um outro lado, é dito que seria correto analisar o comportamento do empregado, do candidato, na tentativa de verificar se aquela conduta daquela pessoa é compatível com os princípios, com os valores e com os objetivos da empresa. Então, desde a percepção dessa expansão na utilização das redes sociais, tem se discutido se é possível que os empregadores, as empregadoras, que elas façam essas buscas para saber até sobre a veracidade das informações que são apresentadas ali no currículo, ou até além do currículo, né? Saber coisas a mais que não está no currículo. E mais, porque quando a gente verifica as redes sociais, um currículo, aquela coisa, o Lattes, por exemplo, ou o currículo que a gente escreve, tem informações direcionadas, né? Nas redes sociais, nós acabamos expondo mais coisas. E ali, o empregador, o possível empregador, empregadora, consegue captar mais sobre a personalidade e sobre a índole do candidato, da candidata e a sua reputação. Bom, os tribunais ainda eles estão se posicionando acerca do tema, mas em alguns casos que podem ser trazidos como paralelos, e há essa justificativa, olha, a gente pode fazer talvez um paralelo quando o empregador ele verifica para fim de contratação se aquela pessoa tem ou não tem antecedentes criminais e se aquela pessoa já ingressou anteriormente na Justiça do Trabalho. E a verificação, então, é feita se há discriminação ou não. Já houve, então, algum pronunciamento acerca dos antecedentes criminais, que essa busca, essa varredura seria possível quando fosse amparada em previsão legal, assim estaria justificada essa busca. Talvez este seja um paralelo feito pelos autores um tanto quanto distante desses antecedentes criminais. O que nós vamos entender aqui, para
lembrando que eu disse, olha, talvez direito seja bom senso, nós temos que ser razoáveis. Podemos fazer? Não podemos fazer? A gente vai voltar para aquela resposta. Quando eu abri para vocês, a primeira colega que deu a resposta disse aquele depende, né? Depende da atividade a ser desenvolvida. Porque dependendo dessa atividade a ser desenvolvida, podem ser exigidas certas características daquela pessoa, de modo que essa verificação nas redes sociais seja lista no caso concreto e que fique demonstrada a necessidade dessa verificação e que aquela característica seja ali um requisito essencial para o preenchimento daquela vaga e desde que nunca restrinja o direito fundamental de liberdade de expressão que nós todos detemos. E aí, a gente tem uma questão aqui sobre isso, porque se a gente for pensar agora nas nossas práticas, porque inclusive nós temos ali o LinkedIn, né? Nós temos uma rede social própria que até traz, então, o seu histórico trabalhista. E esta rede é voltada justamente para essa questão, para empregos, para vagas, para buscar. Então, você expõe ali. Eu já tenho uma rede social que tem essa finalidade. E aí, a gente vai ter duas questões que talvez a resposta mude, que é a seguinte. Bom, imaginem vocês que são, então, uma empresa capitalista, certo? Vocês são o empregado, ali, o empregador ou a empregadora, o possível empregador, possível empregador. E aí é apresentado um currículo para vocês de uma página. E aquela página apresentada tem informações básicas que vocês entenderam como não suficientes. E de quase todos vocês acabam recebendo essa última página. Sabemos que é muito comum e nós fazemos, não só quando queremos contratar alguém, né? Quando a gente quer saber quem é quem, hoje, o que a gente faz? Dá um Google no nome da pessoa, digita lá o nome da pessoa. E aí a gente descobre a rede social, descobre alguma coisa. Alguém digitou meu nome? Acho que não, né? Alguém digitou o meu nome ou do Oscar quando vira o nome do corpo docente? É comum que a gente, quando quer saber quem é alguém, hoje em dia, joga. Você digitou meu nome? Você digitou Viviane Vidigal ou Viviane Castro, procurou no Instagram? É muito comum. Então, quando a gente quer saber sobre a pessoa, a gente. Vidigal. A gente digita o nome dessa pessoa. Se nós fazemos isso, então você queria saber, olha, quem é a professora? Quem é o professor? Você foi lá e descobriu algumas coisas no meu Instagram. Mesma coisa faz o possível empregador, a possível empregadora, para saber mais sobre a pessoa. E aí, Ednilson, você viu tudo isso? O Ednilson tá dizendo aqui no chat que ele procurou meu nome, que ele procurou no Instagram, como Viviane Vidigal, e que ele achou. A primeira coisa que apontou no Google, foi o livro da editora Mizuno, isso mesmo. O Google tá, quando eu digito agora Viviane Vidigal, o Google tá apontando em primeiro, o algoritmo tá logo nos livros. Mas vamos lá, eu vou aproveitar aqui para até fazer essa diferenciação nos casos, para como a gente vai resolver a questão do pode, não pode. Ednilson, como é que é o Instagram meu que você encontrou? Descreve para mim. Para descobrir sobre a professora. Se você puder.
tá? @Viviane_Vidigal, certo? É um perfil aberto? Você pediu autorização para mim? Acho que a Denilson tá com algum problema aqui. É um perfil. Bom dia, professora. Bom É a dia. Tânia que está falando. É um perfil aberto, sim, né? E eu, por curiosidade, pus agora aqui. E tem muitos livros, fala que você é docente universitária, que é mais aqui? Pesquisadora, escritora, coordenadora de núcleo de sociologia da ESA de São Paulo. Então, dá um perfilzinho, aí tem um stories aqui, as plataformas digitais de direito do trabalho, né, 18 horas postado. Um outro lançamento, Mulheres, Finalização do Capital e a Corrosão. Fechou. Mas é propaganda de um outro livro também. Ótimo, perfeito. Obrigada. Nada. Obrigada, Tânia. Bom, vamos lá. Então, vamos pegar este primeiro exemplo, meu mesmo, tá? Eu sou candidata a uma vaga. E vocês são os meus possíveis empregadores. Resolvem saber mais de mim, querem saber mais de mim do que eu apresentei. Vocês vão até este perfil aberto. E baseado no que vocês veem ali, uma professora posta sobre livros, sobre eventos, palestras, congressos. Vocês acham que é lícito? Vocês veem algum problema nessa prática de irem até esse Instagram para, a partir dessas informações que estão ali, me contratar ou não me contratar? Há algum problema nessa prática? Sim ou não? Eu acredito que ilícito não seja, mas você pode não estar tendo a imagem real da pessoa, né? É um perfil aberto, né? Todo mundo pode acessar, então tá ali o que a pessoa quer expor para os outros, não necessariamente o que ela é, né? Isso também, essa é uma questão, olha, é uma questão das redes sociais, né? Que nós vamos, se a rede social, nas nossas redes sociais, nós expomos parcelas de nós, né? A parte que a gente quer que seja vista. Neste Instagram, já que você tocou neste assunto, eu expus de forma deliberada o que eu quero que seja visto. Eu estou expondo trabalho, vê que eu estou expondo livros, eu estou expondo congressos, eu estou expondo em eventos, eu faço indicação de livros. Então, eu escolhi mesmo como eu iria me apresentar. Tá certo, está correto. Aí o Edenilson falou assim: olha, não vejo problemas, porque é uma forma de avaliação do trabalho, que é um perfil profissional. Sem problemas. Eu também entendo, e assim tem compreendido a jurisprudência, que neste caso não existe problemas, certo? Não cerceio também a minha liberdade, pode ir lá. Eu expus publicamente, consciente que estava me expondo a qualquer um. É um perfil público. É um perfil público. Eu sei como funcionam as redes sociais. Fiz um recorte de mim e expus. E assim entende a jurisprudência neste caso. Agora eu vou contar outra coisa para vocês. Tem um outro perfil. Alguém achou? De Instagram. Alguém encontrou? Se alguém for dar um Google agora, encontrou meu outro perfil? Não? Você encontrou, Tânia, meu outro perfil? Ai, eu já tô com medo agora.
Não, não achei, não. Mas para mim não apareceu. Apareceu só 4 aqui. Viviane Maldonado, que é uma juíza que eu sigo. Araújo Viviane e Saldanha Viviane. Só apareceu esses. Não, tem outros aqui embaixo, né? Tem. Tem mais aqui. Mas Tem. era para aparecer logo em cima, né? Para mim. Como eu já tenho aquele seu. Alguém me disse aqui no chat que encontrou um outro perfil meu de Instagram. Não, não é pegadinha, existe, tá? Existe mesmo. Bom, vamos lá, neste caso. Eu tenho um outro perfil de Instagram. Eu tenho 2. Porque, como eu disse, a gente escolhe, né, o que apresentar, para quem apresentar. E eu vou falar para vocês que eu tenho um outro perfil de Instagram, que ele não está escrito ali Viviane Vidigal, que é o nome, como eu assino o artigo, como eu assino o livro. Não está esse nome, ele tem, obviamente, ali um nickname, é uma outra coisa, e esse é um perfil fechado. Tem como saber, porque a partir do momento que vocês também me adicionam aqui o meu número de celular, ele está vinculado ao meu número de celular, e o algoritmo acaba apontando como sugestão de amizade. Então, até tem como saber que eu tenho um outro perfil, até a foto, eu coloco uma outra foto que não dá para ver muito bem, é uma foto de viagem, mas sabe aquela coisa, fuçando bastante, encontra esse meu outro perfil. Mas o ponto é, este outro perfil meu, que daí eu considero um perfil pessoal, porque neste caso tem a exposição minha, da minha vida privada, que eu entendo como privada. Tem viagens e outra coisa. Neste perfil tem muitas fotos do meu filho. É um perfil de mãe. Basicamente, perfil de mãe tem mais foto do filho do que de si. Este perfil meu, fechado, e algum empregador, né, viu o meu perfil aberto, Viviane Vidigal, tal, e adicionou meu número de celular para conversar comigo sobre as questões da vaga, e o algoritmo apontou lá que tem no nickname X e achou, nossa, parecida. Este perfil fechado, o meu empregador, não com o nome dele, também muda o nome, finge ali, arruma um nickname, outra pessoa. Pede autorização para mim, sem eu saber quem é, ou fingindo que é uma outra pessoa, não se apresentando como possível empregador meu. Vai lá, entra neste Instagram fechado e a partir das informações que estão ali, decide ou não sobre minha vaga. E este caso, como soa para vocês? É uma invasão, né, de privacidade aí, nesse caso. Eu tenho isso também no meu nome, no meu perfil pessoal, é privado, né? E eu ponho as coisas da minha família e tá meu nome de solteira, praticamente. E no profissional eu pus o de casada. Vocês percebem? Fica claro para vocês que os dois casos são de acesso, os dois casos são de rede social e contratação, mas que a situação e a resposta, a decisão sobre poder ou não poder, ela vai mudar, porque a gente toca aqui naquele caso de liberdade, de privacidade e de expressão de liberdade, de cerceamento, de invasão de privacidade, que nós estamos falando aqui sobre os direitos fundamentais da pessoa, que para decidirmos neste caso, nós, no caso concreto, temos que avaliar aqui se não estamos ferindo nenhum princípio, nenhum direito fundamental. Desde que não fira e desde que não vá contra direito fundamental, esta prática é uma prática social, é uma prática da modernidade. Nós temos já como costume
fazer essa varredura na internet, das coisas que estão na internet, desde que, então, elas sejam públicas e não invada a privacidade e não cerceie a liberdade daquela pessoa. Se assim for, decidimos este caso número 1, podemos fazer essa prática com todas essas ressalvas até então. Bom, dado este caso aqui que estamos resolvendo, vamos passar para o próximo caso, também muito comum hoje em dia, que são, e muito comum deve ser na prática de vocês. Quem é advogado aqui, advogada, e exerce? Eu sou advogada e militante, trabalho na área trabalhista. Criminalista. Trabalhista, É, recém-advogado, iniciando. não, já tem algum tempo, Podemos Eu dizer aqui também. que a maioria presente é advogado, né? Então, agora a gente vai para as nossas práticas também, é o nosso caso do nosso trabalho. Mesmo, eu estou percebendo aqui que temos da área criminalista, temos civilistas, da área trabalhista, mas nós, enquanto trabalhadores, vocês vão perceber aqui que essa é uma situação nossa, a de hora extra, enquanto somos chamados. Mas vamos lá. Bom, a caracterização dessas horas extras pelo uso de redes sociais fora do expediente. Nos dias atuais, essas redes sociais que a gente viu, elas possibilitam este contato super rápido e extremamente fácil entre diversos indivíduos. Eu estou na aula aqui com vocês, a gente até poderia, se eu conseguisse, eu não consigo, responder aqui. Alguém já falou neste grupo nosso de redes sociais e direito, no WhatsApp, alguém já respondeu. É que eu não tenho habilidade de responder duas coisas ao mesmo tempo. Professor Oscar, vocês vão ver que tem. Ele consegue dar aula para vocês e responder vocês também aqui no WhatsApp ao mesmo tempo. Eu não consigo. Mas isso tudo, essa presença dessas redes sociais, influencia na forma de comunicação entre as partes, entre o empregado, entre o empregador. Uma situação prática que surge em virtude disso é a conversa entre empregado, entre empregada, empregador, pelas redes sociais. E não só pelas redes sociais, através das redes sociais, fora do que seria uma jornada de trabalho. Porque antes, se a gente for pensar, antes das redes, em um outro formato, nós tínhamos as nossas jornadas, todos nós, enquanto sociedade, muito bem delimitada. Então, se a gente for voltar lá atrás, né? Quando não tinha ainda rede social, não tinha os celulares com WhatsApp, não tinha. A gente está pensando aqui lá muito no telefone. Na época do Fordismo, que até nos deslocávamos fisicamente para o mesmo local, chamado chão de fábrica. Na época do chão de fábrica, na época lá da Revolução Industrial, então nós tínhamos uma jornada bem delimitada. O que era hora de trabalho e o que não era hora de trabalho. E nós tínhamos não só a questão do tempo bem delimitado, nós tínhamos a questão do espaço bem delimitado. O que é espaço de trabalho e o que é espaço de lazer. As redes sociais, este contato e as tecnologias, naturalmente, elas vieram promover um nublamento de fronteiras entre o que é tempo de trabalho e o que não é tempo de trabalho,
não só o que é espaço de trabalho e o que não é espaço de trabalho. Especialmente a gente verificou isso na pandemia, quando fomos para o teletrabalho, essas fronteiras que já estavam diluídas pelas tecnologias, elas se diluíram ainda mais, porque quando levamos o nosso trabalho para casa, apagou ainda mais o que era tempo de quê? Porque o que aconteceu foi que nós acabamos elastecendo as nossas jornadas até para cumprir o que a gente tinha que fazer, as metas, se vocês quiserem, depois eu falo um pouco sobre as metas. Essa jornada, ela foi elastecida para os finais de semana, ela foi elastecida para o período noturno, em um sem parar. E também os locais aqui, né, falando das fronteiras, o que era local de trabalho bem delimitado e o local de lazer dentro da casa, tudo isso ficou confuso. Então, aqui, nós temos que essa tecnologia, este estar também no computador o tempo todo, eu estou conectada aqui no meu Instagram, eu estou conectada, o meu WhatsApp, ele está ligado aqui, eu estou recebendo coisa também o tempo inteiro, e eu tenho certeza que vocês também estão ligados no celular, no WhatsApp, e eu não sei há quanto tempo vocês advogam, mas vamos lembrar, e o quanto é um pouco diferente, está diferente agora, quando existiam aqueles atendimentos, quem tem escritório, quem trabalha em escritório, quando eu era estagiária, eu falo, né, que já faz muito, muito tempo mesmo, mas durante a minha graduação, eu fui estagiária tanto na Defensoria Pública quanto num escritório particular mesmo. E no escritório particular tinha uma agenda e eu cuidava da agenda, né? Eu era estagiária e eu cuidava da agenda. Então, o atendimento ao cliente, o atendimento da profissional, da advogada ao cliente, seguia uma agenda rigorosa e essa agenda já era fechada muito tempo antes e eu até também abria a porta, servia o café, vocês sabem, tudo aquilo. Mas era na hora certa e naquele local. E o atendimento acabava ali. Ele começava a 1h da tarde, terminava às 2h da tarde do dia 13 de setembro. E era isso. O contato do profissional com o cliente era aquele ali. Aí, com o nosso aparelho celular e até com a mudança aqui, que a gente teve o Messenger e depois veio o WhatsApp e assim foi, veja no que se transformou. Nós recebemos mensagens de clientes e, se permitirmos, até o dia todo. Eu não sei como funciona o celular de vocês e o quanto vocês recebem de mensagem e se essas mensagens, olha, eu tenho uma dúvida, você pode me esclarecer uma dúvida? Nossa, andou? Aconteceu alguma coisa no processo? Teve alguma coisa diferente? Aconteceu alguma coisa hoje? De manhã. Mas já aconteceu alguma coisa hoje? À tarde. E aí, o que eu vou fazer assim? A questão é como delimitamos essa barreira, como nós colocamos os limites e os limites para nós mesmos. Eu não sei como que vocês trabalham com isso, com essa questão aqui do tempo e desse gerenciamento e o que vocês consideram até nestas respostas do WhatsApp, o que vocês consideram trabalho, o que vocês não consideram trabalho, o que vocês consideram que deveria ser remunerado e o que vocês consideram que não deveria ser remunerado. Então, se a gente for pensar, essa questão de horas extras e essa questão de remuneração do trabalho,
e de não remuneração de trabalho é uma questão nossa também, na nossa prática profissional. Então, disso tudo, nós temos uma dúvida do que configura e do que não configura hora extra. Qual o tempo despendido por aquela pessoa que trabalha é tempo de trabalho. Só deixa eu ler alguma coisa assim. Aqui, como a senhora vê as promoções que pedem para marcar amigos nos comentários? As promoções, quais promoções? Exatamente. As promoções comerciais, mas eu sou as promoções comerciais que pedem para marcar amigos nos comentários. Não, não apareceu aqui para mim, não, desculpa. O Edenilson está falando que eu tenho uma mãozinha levantada, mas não está. Ah, agora está aparecendo aqui. É que estava escondido no meu. Desculpa por não ter chamado antes. Vamos lá, deixa eu só essa questão aqui, essa questão prévia. Se você puder elaborar um pouco, Ana, essas promoções seriam as Acho promoções. que se eu falar fica mais claro, professora. Isso, por favor, por favor. Estamos sendo bombardeados por várias promoções nas redes sociais, inclusive Instagram, onde as marcas ou perfis que são de influencers acabam fazendo promoções do tipo, siga essa marca, marque 3 amigos, e aí você vai concorrer a um sorteio de um carro, um sorteio de alguma coisa. A gente, pela questão promocional, legislação promocional já está totalmente errada, a gente sabe que não pode prosseguir dessa forma. Mas eu queria saber como você vê a questão da LGPD, porque é o amigo que está marcando um amigo, ele não está invadindo a privacidade da pessoa sem saber se ela quer realmente ser marcada? Tá. Olha, eu acho essa questão extremamente delicada, e porque eu sei que existem, logicamente, posições opostas, tá? Mas eu entendo que você está colocando alguém em exposição indevida. A despeito de termos perfis abertos, tá? Então, perfis abertos que supostamente está lá aberto para quem quiser ver o que quiser ver. Quando eu coloco você, o seu nome, tá? Em um local que eu não quero, porque você está colocando o nome da pessoa em uma fila, né? Que terão alguns nomes lá. Isso vai gerar uma visibilidade indesejada. Talvez gere pessoas que entrem no seu perfil que você não queria. Por isso, eu acho extremamente delicado. Eu considero uma prática indevida. Sei que existem posicionamentos contrários, até por considerar assim, olha, mas a pessoa já tinha um perfil aberto. Quem coloca o seu perfil aberto já está suscetível a qualquer coisa. Mas eu acho uma prática indevida de você ir lá e colocar ainda em mais exposição. Porque, por exemplo, sabendo que o Instagram você tem a configuração de não permitir que outras pessoas te marquem, somente seus amigos, ou selecionar quem vai te marcar, mesmo assim, ainda considera-se uma publicação indevida, uma marcação indevida? Eu considero, sabe por que eu considero? Eu sei que é extremado e eu sei que eu estou ali na minoria. Eu considero, por quê? Porque eu entendo que essa informação ali, olha, mesmo sabendo que o Instagram tem essa posição de você não permite, quem sabe disso? Qual parcela da população que tem um Instagram sabe disso? Que você pode desabilitar que te marquem. Vocês sabiam disso? Acho que quase ninguém sabe, né? Só quem realmente quer estudar, quer ir para frente e acaba descobrindo essas possibilidades. Essa é a questão. Se fosse, eu mudaria minha resposta para você,
E também isso é um entendimento pessoal, tá? De como eu entendo as coisas e quem eu penso que tem que ser protegido. Eu mudaria a minha resposta para você e falaria para você que não, se fosse conhecimento público e notório que há essa ferramenta no Instagram que permita, então ali, se eu sei que eu posso desabilitar esse comentário, aí eu sei que se eu deixei, eu estou ali permitindo essa prática. Aí a justificativa que eu dei, ela cai por terra, né? Então aí eu mudaria a minha resposta. Mas do jeito que é hoje, eu acho uma outra questão ali é a falta de transparência ainda, como essas ferramentas tecnológicas, a despeito de nós estarmos no Instagram o tempo todo, eu ainda não sei como funciona tudo. Tem coisas que às vezes me falam, olha, você poderia fazer isso, e eu não sei. Falta um conhecimento nosso e uma falta de transparência de como exatamente funcionam essas ferramentas tecnológicas que nós utilizamos o tempo inteiro para nos proteger. Eu acho que falta à população essas informações. E a partir daí, eu entendo até que a informação, numa sociedade democrática de direito, a informação, ela precede a autonomia de vontade. Por isso, eu acho que devemos ser informados, ter consciência daquilo e depois aí falamos em autonomia de vontade. Por essa questão, eu entendo essa prática indevida, mas também entendo e sei que sou absolutamente minoria por essas questões, por existir essa ferramenta e por se falar ali, olha, mas é uma questão que já está público, se já está público, eu assumi risco, mas mesmo assim, eu acho que deveria ser, nós deveríamos ser um pouco mais fiscais disso, sabe? Olha, do que é público, do que é privado, dessa questão de exposição. Eu vou abrir, eu não sei se você, quem está com a mão levantada, desculpa por ter te passado, eu acabei não vendo, ela não, normalmente ela levanta aqui embaixo para mim e só está levantado aqui na minha tela. Acho que abaixou. Tá. Abaixou a mãozinha. Mas se algum momento alguém quiser e eu não perceber, mande aqui no chat, por favor. Tá. A Camila falou aqui pra gente que neste caso o Instagram, onde acontece muitos desses sorteios, tem uma ferramenta para remover o usuário do comentário. A gente pode se tirar, né? Quando alguém marca, a gente pode te tirar. E eu acho que eu também te dei uma resposta bem pessoal mesmo, porque eu me sinto incomodada. Às vezes que me colocaram e eu não sabia que tinha. Eu demorei muito tempo para saber que tinha essa ferramenta de me tirar. Quando me colocavam, eu ia lá, porque a gente sabe quando é marcado, aponta pra gente. Eu ia lá, eu fazia, né? Puxava com o dedinho assim para a esquerda para me tirar do comentário, porque eu não queria que o meu perfil ficasse ali visível para qualquer público. Sabe por quê? Porque assim, eu sei, eu coloquei o meu perfil aberto e é um perfil profissional, tá? Então eu estou aqui dando aula para vocês na minha profissão e eu expus o meu perfil para vocês. Eu disse, olha, meu perfil para quem quiser entrar lá é @Viviane_Vidigal. Vocês são alunos e eu sou professora, nós somos colegas de profissão da advocacia. Eu quis expor para vocês. Eu desejei essa troca. Então eu fui lá e falei que é para vocês mesmo. Certa vez, neste mesmo perfil profissional, que não tem absolutamente nada demais, então não tem, assim, uma exposição pessoal, não tem fotos de vida, de viagem, não tem essas coisas, mas começaram a entrar no meu perfil. E bastante gente, foi do nada, né? Foi assim, um boom. E mandarem mensagens, que depois a gente vai falar sobre isso, na questão ali do assédio. Comecei a receber muitas mensagens no inbox do Instagram, eu não sabia o que estava acontecendo. Ao mesmo tempo,
é bom que se fale isso, a gente vai falar até a partir disso. Já vou fazer um gancho. Ao mesmo tempo, o professor Oscar, que vai dar aula para vocês amanhã e depois de amanhã, nesse blog que ele tem, o Direito do Trabalho Crítico, tinha um texto meu, tem um texto meu, que é sobre a perícia do algoritmo da Uber. Chama Top Secret, é o segredo da Coca-Cola e do algoritmo da Uber. Eu escrevi sobre isso. E teve um boom também de views, do nada. E ele achou estranho, eu também achei estranho. Aí eu falei assim, nossa, Oscar, que coisa, porque eu não publiquei nenhum artigo recentemente, eu não falei em nenhum congresso, então não há o que justifique do dia para a noite esse tanto de acesso e as pessoas surgindo no meu Instagram. Dado determinado momento, eu resolvi perguntar para um deles, é um moço, que ele estava falando bastante, mas eu estava recebendo muitas mensagens desse moço. Eu perguntei para ele assim, como você chegou no meu perfil? Ele me disse, e essa foi a minha experiência ruim com redes sociais. Olha, é porque tá lá no Comunidades, então no Comunidades do YouTube, eu acho que eu não vou falar o nome aqui, mas é um ser, um homem que se denomina filósofo, ele tem mais de 100 mil seguidores no YouTube, ele faz vídeos sobre determinados assuntos, e ali tem no YouTube, você tem o vídeo, e você tem também ali as comunidades, né? A comunidade que você escreve, deixa as fotos lá. E me passou o link. E eu fui, acessei, entrei. Eu entrei, na hora que eu já abri, eu fiquei assim, em um grau de irritação. Por quê? Porque realmente tinha indicação deste texto meu, desse artigo meu sobre a perícia do algoritmo, estava falando coisas sobre mim, só que tinha uma foto minha enorme, era uma foto muito grande. E aquela foto minha, eu não sabia de onde tinha conseguido, porque não era a foto, não era uma foto que eu exponho, não é como eu exponho a imagem nas redes sociais. Porque enquanto mulher, e eu sei na sociedade que vivo, sei que estudo as questões de gênero, sei a sociedade patriarcal, machista e misógina, e sei as consequências que tem para mim, não era a foto de uma forma que eu escolho me expor. E estava ali uma foto desse tamanho, gigante, de corpo todo. Era uma foto de roupa de trabalho, também não tinha nada demais, mas não era o recorte que eu faço na foto. E aí, como ele conseguiu aquela foto? Ele conseguiu aquela foto em um Twitter que eu tinha há muitos anos, há mais de 10 anos, que eu não deletei, mas eu deixei o Twitter ali. Eu não lembrava mais que existia, era a foto do perfil, então tinha como pegar aquela foto, não tinha como ver mais nada, mas a foto estava ali. Mas sabe, veja bem, eu tenho perfis atuais. Eu tenho um perfil de Instagram público e tenho perfis que o algoritmo no Google, quando digita o meu nome, aponta em primeiro lugar. E não era aquele. A pessoa foi lá a dedo, mexeu em tudo e viu tudo o que tinha no meu nome, achou uma foto X, e aquela foto era assim, que trazia, né, que me expunha mais, escolheu aquela foto, colocou ali, então me expôs, e eu não tinha como fazer muita coisa, porque aquela foto realmente era do perfil, e o perfil era público, mas eu já não me exporia mais, eu me expus daquela forma em 10 anos, mesmo que seja roupa profissional, não era mais minha escolha atual. E ali eu li abaixo, né, daquela foto, um monte de comentário, muitos comentários.
E, obviamente, não gostei nem um pouco. E pensei que fosse só, mas não foi só, porque depois continuou surgindo gente no meu Instagram, eu até tive que fazer uma limpa daquilo. E olha, eu te vi, eu ouvi no vídeo. E tinha vídeo também. E eu fui nesse perfil do YouTube e eu vi o vídeo. E ele falava sobre mim. Olha, Viviane Vidigal, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Falava sobre mim sem ter me conhecido. Eu nunca falei com ele na minha vida. Eu o desconhecia, eu não sabia quem era até o tal vídeo, até todos esses seguidores dele entrar. E quando eu descobri, né, que ele existia, o que eu fiz para saber sobre ele? Digitei o nome no Google e fui ler e fui ver as redes sociais dele. Quando eu vi o que o Google me respondeu sobre ele, eu fiquei apavorada. Eu pensei, nossa, isso é prejudicial. Essa exposição, estar na boca deste homem, é prejudicial à minha carreira. Fiquei apavorada, mas também não terminou por aí. Não terminou por aí, e eu já vou emendar a partir da minha história no nosso próximo tópico, que é o assédio moral nas redes sociais. Não terminou por aí, porque eu abri esse meu Twitter, que eu não abria há muito tempo, e tinha mensagens lá no inbox. O meu endereço profissional de e-mail, eu abri, que também esse é público, porque está no meu Lattes, tá, tá ali no meu currículo, estava cheio de e-mails deles. E para onde eu ia nesses inbox, estava lá. Olha, vem fazer um livro, vem escrever um livro. Ou seja, o que é isso? Qual que é o nome disso? O que estava acontecendo ali comigo? Assédio. Exatamente. Então, eu estava sendo uma vítima de assédio, estava sendo essa vítima de assédio através das redes sociais. O que eu fiz, tá? O que eu pensei ali que seria a melhor solução. E eu sou uma estudiosa, né, do tema. Eu trabalho com isso. Eu pensei que a melhor forma de sair disso seria, primeiro, não dizer sim e não dizer não, porque podia, né, se revoltar e me expor ainda mais. Eu fiquei com medo de ser exposta, de ter um vídeo que até então me qualificava, mas é aquela história, sabe? Como na sociedade machista, como você é qualificada sendo desqualificada. Olha, muito inteligente, uma menina muito inteligente. E aí vai. Como qualificar desqualificando? Eu queria que tudo isso se apagasse. Eu queria que tudo isso ficasse para trás e não se falasse mais disso. Então, eu comecei, assim, a dar respostas vagas, responder, para não irritar, mas dar respostas vagas e que esquecesse de mim. E aí a gente vai falar de redes sociais, depois eu volto no assédio, mas o esquecesse de mim, a gente fala aqui das redes sociais e do esquecimento, do direito ao esquecimento. Eu acho que vocês já ouviram falar sobre isso, né? Sobre o direito ao esquecimento, que quando temos alguma situação constrangedora, quando temos alguma situação humilhante, alguma situação que nos causa ali um dano e que esse dano, que esse sofrimento, ele não se apaga, ele não se cura quando a gente quer que aquele fato, quando a gente precisa que aquele fato caia no esquecimento, como eu achei que eu precisava, que aquilo caísse no esquecimento, que ia ser melhor para mim, como as redes sociais, elas e essa circulação e essa exposição dificulta o esquecimento. Então, por isso que nós vemos a existência, a gente verifica a existência de algumas ações
que obrigam a tirar da internet, a tirar algumas publicações e multas. A gente vê essas sanções para quem publica, para quem fala sobre determinado assunto, para que seja e para que exista de fato, para que seja efetivado esse direito ao esquecimento. Mas sabemos, né, o quanto é difícil na internet, nas redes sociais, que isso aconteça, porque hoje aconteceu, cai na rede. E cai na rede, todo mundo sabe. E o que era uma coisa se transforma em outras coisas. Nós sabemos como funciona e esse é um grande problema que o direito tem enfrentado e precisa ainda regular, precisa de regulamentações na questão das redes sociais. Mas para eu finalizar, o que eu fiz um pouco de corte aqui, que eu ia falar justamente sobre o assédio moral nas redes sociais, antes da gente entrar na desídia, no TikTok, e no importante assédio sexual que eu vou falar, o assédio moral claramente é um problema que é antecedente às redes sociais, mas as redes sociais, elas também, como amplificadora e como facilitadora, o assédio moral, ele tem também a sua maior incidência em vítimas que são do gênero feminino. Segundo os dados da Organização Internacional do Trabalho, cerca de 42% dos brasileiros, das brasileiras, já sofreram algum tipo de assédio moral no trabalho. O que demonstra essa grande incidência de tal conduta, né, de tal prática na vida de quem trabalha. E por isso, o legislador, considerando o assédio moral, ele se preocupou em legislar e disciplinar este comportamento do assédio moral. O assédio moral, então, ele está previsto, ele é positivado no artigo 433 da CLT, e no caso do assédio moral no trabalho, pode ser feito um pedido de rescisão indireta no contrato, sendo uma falta no empregador, uma falta do empregador e ainda indenizado a título de danos morais. A questão para gente é o que caracteriza um assédio moral? O que seria um assédio moral? E é diferente? Muda alguma coisa? As redes sociais, elas acabam mudando algo no conteúdo ali da caracterização de um assédio moral? Porque o assédio moral tem como característica a exposição daquela pessoa que trabalha a situações vexatórias, humilhantes, constrangedoras e muitas vezes de forma repetitiva. Só que durante o exercício da jornada de trabalho ou ali decorrente, né, do exercício das suas funções. A gente está falando assim aqui dos casos trabalhistas, então são ligadas ao trabalho. E muitas vezes o assediado acaba se sentindo mal e não consegue mais continuar naquele trabalho. Ele vai, ela vai e pede demissão. Então, nós verificamos de forma muito recorrente a presença dessa prática nociva. A aparição das redes sociais no cotidiano da sociedade fez com que a limitação dada para a caracterização do assédio apenas durante a jornada de trabalho ganhasse
uma interpretação extensiva. Porque, como a gente já viu antes aqui, as fronteiras estão nubladas, né? O tempo de trabalho, o tempo de não trabalho, o tempo de lazer, o local, o tempo de lazer, ou o local de lazer, ou o local de trabalho, porque as redes sociais, elas acabam, em certa medida, com esse nublamento, acabam englobando este tempo do contrato e fica difícil saber ali o que é, o que não é. A gente viu que tem essa dificuldade de caracterização da hora extra. Portanto, dessa forma, a gente, na análise do caso concreto, a gente tem que considerar essa expansão dada às redes sociais, a expansão do tempo, a expansão do local, interpretando a atual legislação vigente sobre assédio moral, em decorrência da modernidade, dos fatos cotidianos, e assim decidir. Por isso, o conteúdo muda? O conteúdo não muda. O conteúdo do assédio é assédio. A prática ali, o que tem no bojo, a conduta é a mesma. O que se faz é a mesma. A questão aqui do assédio moral e das redes sociais, com a utilização das redes sociais, é uma questão de elastecer em qual tempo foi. E aí englobar isso, porque, né, com esse elastecimento, com a rede social aumentando ali esse contrato, nós precisamos proteger a todo momento a pessoa mais frágil. Aqui no caso trabalhista, é o trabalhador, é a pessoa que trabalha. Nós tivemos um caso desse, inclusive foi um caso lá no tribunal onde o professor Oscar ele trabalha, ele é juiz da 12ª região, foi um caso de Santa Catarina, num caso de uma loja de artigos desportivos que acabou sendo condenada em uma indenização, se não me engano, era de 13 mil por assédio moral, porque o gerente, pelo WhatsApp, então, com mensagens compartilhadas com a equipe, então aqueles grupos, os famosos grupos de WhatsApp, de bigoduda, fazia muitas piadas sobre o corpo feminino, né? Já que o corpo feminino é alvo aqui de discriminação. E aí o desembargador, porque esse processo ele subiu ao tribunal, entendeu que essa trabalhadora ela foi exposta a frequentes e repetitivos atos atentatórios à sua dignidade que causaram danos profundos psicológicos nela e que tudo isso tinha o objetivo de coagi-la a pedir uma demissão. E foi compreendido que os atos desse gerente, esses atos tornaram realmente insustentável a permanência desta funcionária na empresa. E outras decisões nesse sentido de outros tribunais, como o do Rio de Janeiro, que também, se a gente for ver aqui a condenação, quando a gente fala em valor da condenação, em Santa Catarina foi 13 mil, no Rio de Janeiro foi 15 mil, também fez essa condenação ali na primeira região, também por assédio moral, também do supervisor hierárquico, e nessa decisão aqui teve uma gravação desses diálogos, essa gravação aqui pelo WhatsApp, já que o WhatsApp também permite, né, que sejam gravadas. Então, nós temos já sobre isso bastante jurisprudência sobre o assédio moral
nesses locais, na rede social, com uma extensão ali do local e do tempo de trabalho, e essas indenizações, elas estão acontecendo. Então, a diferença aqui no caso, se for falar do assédio moral, não é no xingamento, não é na desqualificação, é sim que nós temos que pensar que as redes sociais, elas mudaram aqui a nossa noção de tempo, tá? Bom, eu tenho que falar aqui para vocês ainda sobre a questão da desídia, a questão do assédio sexual, e eu disse que eu vou finalizar com o caso do TikTok, como prometido. Vou falar antes, portanto, do caso da desídia, e da desídia de forma bem breve, para eu poder me alongar um pouquinho nas últimas duas questões. A desídia é uma das formas encontradas na CLT como falta grave, e ela é ensejadora da extinção do contrato do trabalho por justa causa do empregador. Ela está constando lá em uma das alíneas do 482 da CLT. O Maurício Godinho Delgado, ele vem caracterizar a desídia, e ele fala assim: olha, desidioso, desidiosa é aquele trabalhador, aquela trabalhadora negligente, relapso, que de forma culposa, improdutivo. A desídia é uma atenção, assim, uma desatenção reiterada, é um desinteresse contínuo e é um desleixo contumaz naquelas obrigações contratuais. E por isso, portanto, pode ensejar essa resolução, esse término do contrato de trabalho. Pode ser que uma negligência ou outra não sejam tão graves. Nós estamos falando aqui do conjunto. Então, para analisar, se for o caso, porque justa causa é grave, né? Tudo que está na justa causa é grave. Uma coisa ou outra, pequena, pode não ser aqui o que CLT considera desídio. Assim, quando a gente está falando de redes sociais, aqui vamos falar daquela pessoa em contato contínuo com as redes sociais, que não sai das redes sociais, que fica o tempo todo nas redes sociais. Esta pessoa pode ser que se torne, que se transforme em um trabalhador e uma trabalhadora desidiosa, porque deixa as redes sociais, nos tomam a atenção. E existem vários estudos sobre isso, né? Sobre o vício nas redes sociais, como prende a nossa atenção, estudos sérios sobre, olha, como vicia, não consigo sair de tal rede social, do Twitter, do Instagram, prende minha atenção. É este o caso aqui, tá? Então, que esse vício, tornaria quem trabalha desleixado, porque por estar o tempo todo de olho nessas redes sociais, nas mensagens recebidas, ficar postando o tempo todo, olhando tudo o que acontece no mundo, aqui teria um prejuízo na atividade cotidiana, na atividade laboral, porque até as empresas, para provarem isso, fazem uma questão matemática do tempo utilizado. Então, já tem dado sobre isso, porque tem uns dados assim bem interessantes, sabe? Fala assim, olha, que um tempo de postagem seria um tempo de 3 minutos. E que se um empregado, uma empregada, tem cerca de 10 postagens ao dia, além de navegação regular em rede, acrescida da observação de outras postagens, tem que o tempo gasto com essas redes sociais
podem chegar a 20% da jornada de trabalho, sem considerar aquela natural desatenção no restante do tempo. Já que, por exemplo, o Facebook envia um alerta, e nós temos outras redes sociais que enviam um alerta de novas postagens da nossa rede no exato momento que elas estão sendo feitas. Então, por isso, e logicamente, né, as empresas, elas coletam esses dados até para justificar, olha, não pode acessar, ou as empresas, elas têm aquela no computador, né, olha, está proibido de acessar tal local, tal em tal rede, durante a jornada, durante aqui o estipulado que é do seu contrato de trabalho. Não pode, e fica, vê a pessoa no celular, olha, celular até assim, mas tem a câmera, né, que verifica. Não fique acessando o celular. Esta aqui, e esta questão, e esta proibição, ela veio a partir dessas decisões da Desídia e das redes sociais e das justas causas que estavam acontecendo pelo tempo sendo tomado por quem estava ali nas redes sociais. O que temos aqui de problemática é mais essas vedações do controle, como, por exemplo, olha, você, e uma coisa bem clara, e é de bom senso, se aquele computador ali, eu tenho o meu computador na minha mesa de trabalho, o meu computador de trabalho, que o empregador pode bloquear o acesso a essas redes perfeitamente, porque elas não são necessárias, para o desenvolvimento do meu trabalho, perfeitamente. E isso é justificável. Qualquer de bom senso, qualquer entendimento razoável leva a isso. A questão é, né, como fazer no celular da pessoa. Não tem ali como bloquear algo que é privado e como fazer essa observação do tempo ali gasto em celular para não acontecer coisas. Eu já ouvi de empresas que proibiam este uso, deixavam até atender ligações, mas proibiam o uso, ficava um supervisor vendo se a pessoa não digitava no celular, proibia o uso, e aí a pessoa ia para o banheiro e ficava no banheiro. Eu não sei se vocês viram, eu acabei de receber uma aqui no Instagram, inclusive, vi, sobre uma empresa que foi condenada agora porque demitiu uma pessoa que ficava muito tempo no banheiro. Claro que isso é um outro caso, mas as coisas aqui um tanto quanto se confundem. Bom, de novo, nesta questão de desídia, nós recaímos naquela resposta do depende do que é razoável, do que não é razoável, até para definir se seria o caso de um ato isolado, pequeno, de uma advertência, e do que é realmente a desídia, daquela pessoa realmente viciada, cujo trabalho, a atividade laboral, restou prejudicada pela total desatenção. Agora, eu vou com vocês. Nos 2 últimos casos, o último será o do TikTok, que eu tinha prometido, que a gente vai falar sobre isso, mas o penúltimo caso, que nós vamos falar um pouco mais sobre, vem de uma necessidade do nosso tempo atual. Eu já ministrei este curso com o professor Oscar, foi um curso nosso, que nós, às vezes, nós temos projetos paralelos, e a gente já falou sobre redes sociais. E neste curso inicial, eu não falei sobre isso que eu vou falar agora, então,
vou falar pela primeira vez, e vou falar sobre isso pela primeira vez, porque precisamos falar sobre isso, dados os últimos acontecimentos, porque também nós temos que refletir sobre as nossas questões contemporâneas e urgentes, e entendo que essa é uma questão contemporânea e urgente, que é o assédio sexual nas redes sociais. Eu sei que vocês, até através das redes sociais, ficaram sabendo. Eu vou pedir só para levantar a mão aqui. Quem leu nas redes sociais, na internet, sobre o caso recente que está acontecendo no judiciário de assédio sexual? Só clica a mãozinha. Tá. A primeira vez também, eu fui informada sobre isso. Eu contei para vocês, né? Obrigada, gente. Eu contei para vocês que fui informada, que sou informada, que quando quero saber sobre coisas na atualidade, quando acabou de acontecer, eu olho o meu Twitter. E o Twitter me informou sobre este caso aqui em si. Este caso, né, que com o passar de cada dia, ele ganhou novas roupagens e novas proporções. Eu até, inclusive, há 2 semanas, eu estive numa palestra, falar uma palestra no sindicato, no Sintrajude, nos sindicatos dos servidores do Judiciário do Estado de São Paulo. E a palestra era sobre teletrabalho e o funcionalismo público e teletrabalho, sobre questões ali trabalhistas. Mas só se falava sobre isso, sobre essa questão. Nossa, e a questão do assédio? Não só o assédio sexual, como eu vou falar agora, quanto também o assédio moral, que, como vimos, né, quase metade de quem trabalha já sofreu alguma vez, segundo os dados da Organização Internacional do Trabalho, já sofreu algum tipo de assédio trabalhando. E aí, a partir disso, até dou uma notícia agora aqui para vocês, a partir disso, de estarmos lá falando sobre uma questão e de todo mundo falar sobre isso, olha, nossa, e acontece comigo, já aconteceu, e as denúncias não vão para frente, os casos são arquivados, na dificuldade mesmo, e na problemática que tudo isso envolve. Eu voltei daquele curso, esse já estava sendo divulgado, então já estava pronto, já tinha conversado com o professor Oscar, e eu voltei lá daquele curso, no curso no Sintrajude, pensando na necessidade de existir um curso aqui na Escola Superior da Advocacia sobre assédio sexual e sobre assédio moral. Então, eu acabei conversando com mulheres especialistas no assunto, tanto no assédio sexual quanto no assédio moral, inclusive a diretora do Me Too, a Luanda Pires. Nós vamos, o mês que vem, a partir do dia 3, é uma semana inteira de curso, dia 3, 4, 5, 6 e 7, se não me engano, começa na segunda-feira, na primeira segunda-feira de outubro, eu acho que é dia 3 mesmo, nós vamos fazer um curso de assédio sexual e assédio moral aqui na ESA. Ele é um curso que ele é interdisciplinar, porque ele vai começar lá atrás com a sociologia do assédio, para entender a sociedade. Vamos passar sobre essas questões do mundo do trabalho, explicar como se dá um assédio dada a racionalidade neoliberal, explicar os marcadores sociais de diferença,
Então, a questão também do patriarcado, a questão do machismo, da misoginia, para avançarmos nas caracterizações do assédio sexual, do assédio moral, e mais que isso, é um curso prático, porque ele se encerra com a Luanda e a Fernanda trazendo para a gente as questões práticas. O que nós que trabalhamos aqui na defesa dos nossos clientes podemos fazer para que essas denúncias, para que elas acabem indo para frente, para que acabem não se arquivando tantos quanto é arquivado. Então, nós vamos fazer um curso teórico, mas especialmente vamos trazer essa prática, o que fazer na prática para enfrentar este grande problema que nós temos na atualidade, essa questão aqui do assédio sexual. Bom, gente, falando especificamente aqui de forma agora um tanto quanto breve sobre assédio sexual e fazendo este recorte de assédio sexual e redes sociais, de forma bem breve, eu vou só estabelecer o que seria assédio. Assédio é diferente de abuso sexual. Há uma linha tênue que diferencia os tais assuntos, mas eles são singulares. A gente precisa entender o que é um elogio, o que é um elogio de verdade, um elogio, uma apreciação das qualidades positivas de alguém, de forma não invasiva, sem nenhum prejuízo a mais. A questão é quando esse suposto elogio, né, ele esconde determinadas coisas, algo que vem ali por trás, que não é bem um elogio, dada a sociedade como eu falei, olha, é o qualificar desqualificando, né? Uma menina, menina não é elogio, menina é uma prática machista, porque, né, os homens quando são elogiados, né, não são meninos. Então, a nossa sociedade, ela altera os léxicos e o sentido real, etimológico da palavra, dado o machismo, e por aí vai. O assédio é uma prática que gera constrangimento de caráter sexual e intimidação da vítima. O abuso já seria uma ameaça, uma força física que causa essas lesões corporais, por muitas vezes uma violência mais agressiva. O assédio sexual, ele acaba se dando por investidas desconfortáveis e invasivas sobre uma forma verbal, também sobre uma forma não verbal. Isto é, este assédio sexual é todo e qualquer comportamento que vise perturbar ou constranger a pessoa, criando esse ambiente intimidativo. E essa prática aqui também pode ser considerada como um crime de importunação de ofensiva ao pudor. Quando a gente aborda essa diferença de abuso, ficam claros, no entanto, que se trata aqui de violência contra gênero. Nós estamos falando de uma questão de gênero. As mulheres, elas são as mais afetadas. Elas são a maior parcela das vítimas de todos os crimes sexuais. Nós temos uma nota técnica, que é a nota técnica de estudo aqui sobre o estupro no Brasil, no caso,
que faz uma radiografia brasileira dos dados da saúde. É uma nota oficial colhida pelo IPEA e vem apresentar essas estatísticas sobre as características pessoais das vítimas, aqui no caso de estupro. 88,5% das vítimas são do gênero feminino, ou seja, isso é a maioria expressiva. Nas últimas décadas, vislumbram-se, claro, avanços nos direitos humanos, nos direitos sociais das mulheres, em vários setores da nossa vida social, e no que diz respeito ali à proteção contra essas práticas discriminatórias e das violências contra nós, mulheres, e aqui eu vou colocar como nós, mas claramente que, a despeito deste avanço, não conseguimos eliminar essas práticas nocivas. Muitos são os casos de violências domésticas, de estupros, dos feminicídios, e inclusive nós temos dados pandêmicos que essas situações, a situação de violência doméstica se agudizou na pandemia, porque, só por curiosidade, gente, às vezes, eu sou da área trabalhista, mas como pesquisadora ali da Unicamp, eu vejo muitos projetos de pesquisa, eu acabo lendo bastante teses, por questões de banca, tudo. E aí, eu lembro que eu vi um dado em uma tese sobre violência doméstica, da sociologia da violência doméstica, quando era cometido, né? Quais eram os dias e quais eram os horários. E aí estava lá, para mim, que os dias de maior incidência de violência doméstica eram os dias que o homem estava em casa. E o horário era o horário noturno, que o homem estava em casa, mas que não tinha tanto assim na quarta-feira à noite e no domingo à tarde. Tinha menos. Por quê? Porque era o horário do futebol. E aí que a arma utilizada no caso, na maior parte, era a arma branca, né? Então aquelas... Por quê? A facilidade ali do acesso à cozinha. Então, a arma branca era pega ali. E quando veio a pandemia, se já tínhamos aquele dado da estatística, olha só, tá mostrando aqui pra gente que o maior índice de violência doméstica é quando eles estão em casa e não estão trabalhando. Com a pandemia, com o isolamento social, com a presença ali dos dois em casa, a gente viu esse número crescente de violências domésticas. Bom, essas violações todas atentam contra a dignidade da pessoa humana, os direitos fundamentais, as garantias constitucionais da mulher. A violência contra nós é uma violência de gênero, sendo o assédio sexual nas redes sociais apenas uma das formas de exteriorização da violência contra a mulher, considerando como mais uma das inúmeras manifestações de poder de gênero. O assédio sexual ele vem a ser uma prova factual da desigualdade de gênero que já está enraizada na nossa. Nós temos aqui no Brasil já escritórios especializados nessa questão de desigualdade de gênero, promover a igualdade na proteção da mulher, escritórios, nós sabemos que temos colegas trabalhando para a proteção da mulher, então, apenas nestes casos de violências de gênero,
nos casos como aqui temos o assédio sexual. O assédio sexual, ele corresponde a um termo em inglês, o sexual harassment, que se traduz nessa ideia de insistência, de reiteração de propostas, daqueles convites, da prática de atos de conotação sexual. Não é um fenômeno brasileiro, né? É um fenômeno universal, que se expressa de forma diferente, dada cada cultura, dado cada país que ele está presente, mas para a gente vamos ter aqui que ele se caracteriza como toda e qualquer conduta de natureza sexual não desejada, e que por se constituir em uma violação do princípio também da livre disposição do próprio corpo, da liberdade, da nossa liberdade, esta conduta ela acaba estabelecendo um profundo constrangimento para nós que somos assediadas. E não vou entrar aqui com vocês hoje, até porque não é o propósito do nosso curso, entrar nessa sociologia do assédio e voltar para trás, também não vou. Eu convido vocês, quem se interessar, a assistir esse curso, que vai trazer também a opressão de gênero e a opressão de classe, para a gente entender esse caminhar da sociedade e por que é tão frequente tanto o assédio moral quanto o assédio sexual. Mas para tentar entender esse assédio sexual, tem uma ONG, eu recomendo também a vocês a leitura do Think Olga, e eles colocaram no ar em 2013 uma pesquisa elaborada por uma jornalista chamada Karen, como parte da campanha. Teve uma campanha muito bonita, uma campanha chamada Chega de Fio-Fio. Muitas mulheres participaram desta campanha, foi um número expressivo respondendo, e impressionante de quantas já sofreram alguma vez na vida este assédio, porque 99,6% delas, das entrevistadas, já tinham sofrido, e claramente, né, as repercussões a partir daí, as consequências são nocivas, e 81% dessas mulheres, inclusive, já deixaram até de fazer algo, tiveram uma perda na vida, mudaram os seus hábitos a partir daquele assédio. Então, para a gente ver também que as consequências, elas são inúmeras. Também vamos discorrer mais sobre isso nesse curso, são 8 professoras. Para finalizar, eu vou falar especificamente sobre esse assédio sexual nas redes sociais, porque de como se isso se expressa. Mudou? Bom, se expressa através de insultos, de constrangimentos, de ameaça e aqui da perseguição virtual. O assédio nessas redes é algo que vem crescendo e crescendo muito, e o número de vítimas das redes sociais também vem aumentando e aumenta de forma paralela, né, ao crescimento dos usuários dessas redes sociais. A gente tem alguns dados, e se vocês quiserem depois eu passo esses dados para vocês, dados norte-americanos, que tem um estudo de assédio na internet, esse dado é de 2014, também fala nessa pesquisa que 73%. Desculpa, gente, eu li alguma coisa aqui. Caroline, a gente está tendo 2 cursos de redes sociais e direito. São 2. Tem um que realmente é redes sociais e direitos autorais, que é um outro curso, e
tem outro, que é este curso aqui, que são redes sociais e direito de forma mais ampla. Então, o de direitos autorais seria um outro curso, tá? Eu não sei sobre essa questão de link ou não. Se você recebeu o link deste curso aqui, que é só direito, como sendo o de direitos autorais. Mas está tendo 2 ao mesmo tempo. Recebi como se... não, esse aqui não é de direitos autorais, tá? Esse aqui é o só direito mesmo, tá bom? Então, se alguém também tiver com esse problema, eu não sei até se são no mesmo horário. Depois a gente fala com a escola. Os direitos autorais começam semana que vem, se não me engano. Obrigada, Amanda. Eu li na programação da ESA que teriam esses 2 cursos, mas o nosso foco, o nosso recorte é bem diferente. A despeito de ser redes sociais, nós praticamente não falaremos sobre direitos autorais nesse curso. Bom, vamos finalizar aqui, que eu prometi para vocês que eu iria falar para encerrar sobre a questão do TikTok. E finalizando essa questão prévia do assédio sexual e das redes sociais, eu vou indicar no material de vocês o que se fazer e eu tenho algumas apostilas, alguns escritos que podem também nos ajudar nas nossas práticas para garantir um ambiente mais seguro, tá? Depois eu deixo no material de vocês a indicação de todas essas indicações bibliográficas sobre essa questão aqui do assédio sexual nas redes sociais. E agora, para finalizar... Carolina, não, eu ainda não enviei o material. Eu vou colocar todas as indicações bibliográficas lá no Classroom de vocês, tá? Eu vou só juntar, eu tenho que fazer uma pasta específica deste curso aqui, e eu vou colocar lá, tá? Assim que eu terminar, pode deixar que eu vou colocar. Fique tranquila. Não vou esquecer, mas ainda não coloquei mesmo. Bom, gente, agora vamos ao nosso caso das redes sociais. E o famoso caso do TikTok. Vocês chegaram a ver? Todo mundo viu o caso do TikTok? Que eu contei na primeira aula, que foi o caso que acabou originando este curso. Eu conversando com o Oscar, vamos fazer o caso de TikTok, vamos fazer um curso de redes sociais, veio a partir deste caso. E aí eu lembro também da questão que me foi feita ontem, sobre o que exatamente aconteceu. Olha, eu acho até que foi o Denilson, né? Se a prova pode anular a prova, mas tirou o direito da pessoa. Então, é o seguinte, vamos ver o que realmente aconteceu neste caso do TikTok, porque ele traz também coisas que já foram faladas aqui, que é a questão da rede social e da contradita da testemunha. Vamos lá. O vídeo do TikTok, que levou a justiça a anular provas, não processo, da ex-funcionária contra a empresa. O que apareceu no TikTok e o que nós vimos no TikTok? No TikTok tinha uma reclamante da ação trabalhista com 2 amigas que tinham sido acabado de ser testemunhas desta parte na justiça trabalhista. E neste vídeo, horas após a audiência trabalhista, tinha uma legenda assim, tinha uma fala assim: eu e minhas amigas indo processar a empresa tóxica. E elas comemorando resultado de ação trabalhista. Bom, muito bem. Primeiro ponto. A Justiça do Trabalho, então, os tribunais, as justiças, e aqui eu não vou falar só sobre a Justiça do Trabalho, está atenta
ao que acontece nas redes sociais. Como esteve atenta ao TikTok, está atenta às redes sociais. Após a audiência dessa ação judicial contra uma loja que trabalhava, contra a joalheria que trabalhava, essa funcionária, ela postou o vídeo e este vídeo tinha tom de deboche. Ó, eu e minhas amigas indo processar aquela empresa tóxica. Comemorou ela na legenda. A questão aqui é que as amigas dela que apareceram no vídeo, elas tinham sido as testemunhas no processo. Ao tomar esse conhecimento sobre a amizade entre a reclamante e as testemunhas que corroboraram a versão dela, então aqui, ó, prova testemunhal sobre as ilegalidades daquele vínculo trabalhista, sobre o que acontecia de errado dentro daquele vínculo trabalhista e sobre o ambiente de trabalho que ela dizia ser humilhante, estas provas, estas falas, a prova testemunhal foi desconsiderada, foi retirada dos autos. Não vale mais. A juíza da 17ª Vara de São Paulo assim entendeu. E o que ela entendeu? Que aquela reclamante e as duas testemunhas trazidas por ela se utilizaram de forma indevida do processo e o nome da Justiça do Trabalho, tratando a instituição da justiça como só um pano de fundo para fazer aquelas postagens inadequadas e uma publicação da dancinha no TikTok. E que esse deboche, não podia ser admitido. Por conta do vídeo e de não terem revelado na hora da audiência que elas eram próximas, porque aqui, vamos lembrar, testemunha não pode ter amizade íntima com a parte. Por não terem revelado, as 3 mulheres que trabalhavam juntas nessa loja ali, joalheria, loja de acessórios no centro de São Paulo, por isso elas foram condenadas por litigância de má-fé. E aí cada uma teve que pagar uma multa de R$500, que era correspondente a 2%, né, do valor atribuído à causa. O que o vídeo mostrou? O vídeo mostrou a proximidade entre elas e indicou de forma claríssima, transparente, que elas eram amigas. Não só isso, do jeito que elas falaram, né, aquela empresa tóxica demonstrou que elas eram super amigas e demonstrou animosidade contra a empresa, porque a desembargadora, quando subiu o processo, também manteve a decisão entendendo a mesma coisa. O vídeo, ele demonstrou que as 3 estavam em sintonia com o objetivo de que a empresa saísse perdedora no processo. Aí, como consequência disso, as queixas ali, as reclamações de horas extras não foram atendidas e as reclamações especificamente sobre o ambiente de trabalho também não geraram indenizações por danos morais a essa vendedora, porque não teve provas além do que foi falado pelas testemunhas, que esse depoimento não valeu, não existiram outras provas deste constrangimento, desta humilhação e desta perseguição. Então, me foi questionado ontem, e me corrija se eu estiver errada. Nossa, mas o fato de ter ido a uma rede social, tudo, de ter feito essa dancinha com as amigas, te tirou dela, tirou da reclamante o direito, ela perdeu a ação. Olha, no pedido,
eram os pedidos, tá? Tinham algumas coisas sendo pedido por ela. O que foi comprovado por outros meios de prova, porque os magistrados analisam o conjunto probatório. O que foi demonstrado por outros meios de prova foi mantido. A questão foi prova testemunhal. A prova testemunhal era sobre, especialmente, aqui sobre o assédio moral. Então, sobre as humilhações que estava sofrendo e sobre as horas extras que ela estava fazendo. O que era só comprovado, o direito que era só comprovado por prova testemunhal, a partir do momento que a prova testemunhal deixou de existir, por amizade íntima, a prova que se tinha sobre isso, o que dava, o que garantia ali o direito, que conferia o direito para aquela reclamante, deixou de existir. Então, como o processo ali do trabalho segue aquela regra do 818, que quem alega, né, o direito tem que ser provado por aquela pessoa que alega, ela não teve mais provas sobre as horas extras e não teve mais provas sobre o assédio moral. Assim, foi revertido. Então, portanto, todo direito, não. Mas o que dependia da prova testemunhal, que deixou de existir por amizade íntima, sim, este foi embora. Bom, mas e aí, né? E a multa? Sofreu multa. Por quê? Aí é uma outra questão. Porque aquela publicação foi considerada uma ofensa ao Poder Judiciário. Na narração do vídeo, além do fato delas estarem lá em conluio, de serem amigas íntimas e de não terem dito, porque você tem que dizer, né, na sua qualificação, que tem e que não tem amizade íntima, de não terem dito isso, na narração do vídeo aparece a seguinte expressão: essa é para você, novinha JT, Justiça do Trabalho, o que pode remeter, né, à Justiça do Trabalho. Essa é para você, novinha, Justiça do Trabalho. E isso foi considerado porque entendeu como uma atitude jocosa e desnecessária contra a empresa e contra a Justiça do Trabalho por ter sido chamado de novinha, tá? Aí teve essa multa por ato atentatório à dignidade da justiça, além de tudo, porque foi incluído no processo uma mensagem de WhatsApp que a dona da empresa, ela chamava os advogados de vagabundos. Mas por que ato atentatório de justiça? Porque ela falava assim, olha, os advogados são vagabundos, eles vão fazer qualquer coisa para se encontrar provas ali, alguma coisa para me ferrar o empregador. Porque, sabe, é assim que funciona na justiça do trabalho desse país. E por isso, também, aquela parte, por prova ali digital, então que a gente está falando aqui das provas digitais, a dona foi multada por ato atentatório à dignidade de justiça. E aí, isso foi resolvido de forma sumária, ainda que as palavras ditas tenham ocorrido em esfera privada, entendeu o juízo e o judiciário que entendeu a magistrada ali que o judiciário, os seus membros, incluídos os advogados que atuam todos os dias nas causas, nas defesas de seus clientes, que nenhuma dessas partes, nem os advogados e nem a Justiça do Trabalho poderiam ser desrespeitados. E por isso também teve essa multa no valor de 2% da causa, que foi revertida ali ao Fundo de Amparo ao Trabalhador. Bom, então eu acho que acabei respondendo
a essa questão que me foi feita ontem, de não compreensão. Não, eu acho que o Edenilson, né, falou, não compreendi os limites dessa decisão, o que realmente aconteceu, o que foi anulado, por que foi a multa. Eu espero ter deixado claro aqui qual foi a decisão e qual foram os limites da decisão, tanto pela juíza, como foi confirmada também em segunda instância pela desembargadora. E para a gente fica, já que estamos na aula de direito e redes sociais, que hoje nós estamos atentos aos acontecimentos dessas redes sociais e a repercussão dessa rede social e o impacto que tem. Este processo, ele mudou bastante, não todo, porque existiam outros meios de prova, mas percebam o quanto aconteceu no desfecho deste processo por causa de uma publicação em TikTok, em contradita de testemunha, em anulação de prova, em multa, em ato atentatório à justiça. E tudo isso porque foi observado, perceberam uma publicação em um TikTok. Claro que não foi a juíza, eu acho que não foi a juíza que ficou lá vendo, né? Mas é aquela história da mensagem que a gente manda hoje e dessa amplificação de circular, do compartilhar. Essa mensagem chegou porque a gente publica na rede agora e todo mundo sabe, segundos depois. Então, nós temos que pensar sobre isso, e quando a gente fala em direito e rede social, e as questões regulatórias, e o debate regulatório, e como tratar as nossas questões, nós estamos falando de duas coisas, de aceleração e de amplificação. Não estamos falando, propriamente, da mudança da caracterização de uma conduta, do que é, do que não é, mas a gente está falando do que é mais rápido e do que é de mais gente. E a nossa problemática e a nossa dificuldade de enfrentar as questões da rede social, do direito, enfrentar as questões da rede social, é conseguir ser rápido, tão rápido quanto, e abranger tanta gente quanto. Eu ouço muito, eu gosto, uma vez eu ouvi de um desembargador, né, que o direito vem a reboque. Primeiro acontece no mundo, primeiro acontecem os fatos e depois o direito vem regulamentar. Agora com as redes, a gente está correndo bastante atrás, porque as redes são muito rápidas, é muito dinâmico, e aconteceu, já foi. E nós, e todo mundo, o nosso controle sobre isso é algo a se pensar, algo que estamos evoluindo e que ainda vamos debater muito sobre isso, essas regulações, para proteger, seja o trabalhador, para proteger aquela parte mais fragilizada, para que não existam estes abusos, para que não existam os ilícitos. E assim vamos, então, ainda ver o que temos no horizonte e caminhar e aprender mais com as redes sociais que surgem, as novas redes sociais que surgem. Nem comentei com vocês que estou aprendendo ainda o que é um TikTok. Eu li mais sobre o TikTok a partir dessa decisão, aprendi mais o que era o TikTok a partir dessa decisão trabalhista do que saber antes, mas preciso aprender, porque senão nós ficamos, né, deslocados no que acontece no mundo, ficamos obsoletos e defasados. E a justiça, o direito, não pode ser obsoleto.
e defasado, senão é injusto. Bom, temos algum questionamento aqui? Desculpa se eu deixei passar alguma coisa no chat enquanto eu ia falando, às vezes não percebo. Se não existirem mais perguntas, eu vou agradecer, porque a minha participação se encerra hoje. Amanhã e depois de amanhã teremos aula com o professor Oscar, juiz do trabalho da 12ª região, que seguirá, que fará uma aula diferente, com um outro recorte. E nós podemos seguir debatendo. Eu acho que alguém passou, eu agradeço muito. Quem colocou aqui no chat, na lateral, o link do nosso curso, do WhatsApp, do nosso grupo do WhatsApp. Ah, Carolina, talvez veja no fila de espera, porque se já começou, às vezes eles colocam, se já está muito próximo, já está com uma fila de espera e você não acha no mês que está. Então, acho que você tem que colocar o nome, talvez já tenha ido ali para fila de espera, tá? Bom, se vocês quiserem também, além desse grupo do WhatsApp, para manter contato, qualquer dúvida, eu sigo lá no Instagram público, Viviane_Vidigal, tá, gente? Senão, eu estarei aqui amanhã, se eu conseguir, depois de amanhã também, assistindo a aula do professor Oscar. Uma boa aula de amanhã e depois para vocês. Vou acompanhar também como aluna. O professor Oscar é excepcional. E muito obrigada pela atenção de todas e de todos. E uma boa tarde para vocês. Tchau, gente. Obrigada.